paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para levar mais uma mensagem, para estarmos aqui também refletindo um pouco desta palavra gloriosa que é a palavra do Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Estamos aqui para levar essa mensagem ao teu coração, ao coração daquelas pessoas que realmente elas querem e devem saber a sua identidade. Aleluia, glórias a Deus. E o tema desta mensagem é a restituição da nossa identidade. Aleluia, glória a Deus. E vamos começar refletindo em 2 Samuel, no capítulo 9, 2 Samuel, no capítulo 9, do 1 ao 13. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tornou-o da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse-lhe ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, sou servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um filho do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia! Glórias a Deus! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, nós estamos aqui diante de uma restituição, de algo glorioso, de algo que Mefibosete não esperava. É surpreendente o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu vejo a vida de Mefibosete como uma simbologia da nossa vida. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas para o matadouro. Estávamos longe do nosso Deus. Mas Jesus foi ordenado por Deus, se colocou à disposição de Deus, obedeceu até a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai, e está a cada dia
nos restituindo, nos resgatando. É muito amor, é um Deus muito amoroso. E Davi, ele não era diferente, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E nós vamos ver na trajetória deste homem, Mefibosete, a semelhança que há com cada um que tem um encontro com o Senhor, cada um que se assenta à mesa do rei, cada um que está na presença do Senhor. É algo impressionante, é algo apaixonante. A vida de Mefibosete é a nossa vida, é a vida de cada um cristão, é a vida de cada um que busca a palavra do Senhor, que busca o poder de Deus, que busca o Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E eu digo isso porque Mefibosete, ele não estava buscando, ele não estava procurando. A sua história é tão semelhante à nossa, porque nós também não estávamos buscando. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos resgatou. Nós estávamos perdidos, como ovelha ao matadouro. E o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou e nos fez sentar à mesa. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos conhecer um pouco mais deste personagem tão maravilhoso da Bíblia, deste homem de Deus, que nos faz entender que a identidade de cada um de nós é como a identidade de Mefibosete. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então nós sabemos que Mefibosete não era qualquer um. Não era qualquer um. Mefibosete era neto de Saul, rei de Israel. E Jonatas era o filho de Saul, pai de Mefibosete. E na tradição, por ordem lógica, Jonatas seria o herdeiro do trono de Saul. E Mefibosete seria, ou vai ser sempre, príncipe. Então, Mefibosete não era qualquer um. Havia já uma promessa, havia algo sobre a vida de Mefibosete. E quando nós nos criamos, quando Deus nos cria e nós nos criamos, quando nós chegamos à vida, quando nós somos concebidos pela nossa mãe, o Senhor, Ele já nos viu, Ele já nos vê, nós já temos promessa para a nossa vida. Há um propósito, há um desejo do Senhor de nos fazer súditos, príncipes e princesas para o seu reino. Aleluia, glória a Deus. E não foi diferente com Mefibosete. Ainda que ele tenha passado por muitas amarguras e muitas situações difíceis, mas prevaleceu a identidade deste homem. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vamos ver que essa promessa, ela começa no capítulo 20 do versículo 15, lá em 1 Samuel, quando Jonatas, ele leva Davi ao campo e neste campo eles conversam e eles fazem uma aliança. Davi e Jonatas, ainda que o rei Saul não se conformava de saber que Davi seria o próximo herdeiro do reino, que ele seria o rei de Israel, e não os seus filhos, e não ele prosseguiria como rei, mas seria o próximo sucessor ao reinado de Israel, seria Davi, ele não se conforma, ele inveja o lugar de Davi. Ele inveja Davi, ainda sendo rei, ainda estando numa posição que estava privilegiada de rei, ele passa a perseguir. E Jonatas
recebe, ainda sabendo que Davi seria o próximo rei e não nenhum da sua casa, ele recebe a amizade de Davi com os braços abertos. Ele segue em frente e continua a amizade de Davi, ele continua cuidando de Davi, ele continua protegendo Davi. E isso é maravilhoso, irmãos, a gente saber que existe pessoas que nos ajudam, que quando chegamos ao ápice, que quando chegamos onde chegamos, nós tivemos pessoas que nos protegeu, que nos guardou, que esteve conosco, amigos mais chegados do que irmãos. E era assim que Jonatas era com Davi. E neste intermédio tempo, ali no campo, traçando metas, traçando estratégias para livrar Davi da fúria do seu pai, do rei Saul, ele faz um pedido a Davi. No versículo 15, ele diz assim: E disse-lhe Jonatas, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi, né? Então ele pede ali, Jonatas, e assim, no 16, e assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Amém? Então, ele está ali livrando, mas ele pediu, ele sabia que Davi, ele seria o rei de Israel. Mas ele pede, porque naquela época havia um costume em que todas as vezes que um rei, ele se apossava do reinado, ele tomava posse daquele reino, e ele era o novo rei, então ele exterminava com toda a família do rei antecessor, do rei que estava antes do reinado dele, para que não houvesse rebelião, para que não houvesse revolta, para que não houvesse nenhum tipo de divisão no reino dele. Então, mas Jonatas, ele faz Davi prometer que ele não tocaria em nenhum, que ele usaria de beneficência e de bondade para com a sua casa, para com a sua família. E nós vamos ver uma outra aliança também de Davi com Saul, que fica no versículo 24, do 20 ao 21, em 1 Samuel 20, no capítulo 24, do versículo 20 ao 22. Vamos ver? Vamos ver. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Capítulo 24, versículo 20 ao 22. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desregará a minha semente, pois de mim nem desfarás o meu nome da casa do teu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Amém? Então, Davi, ele se encontra ali dentro de uma caverna com o rei Saul, e ele teve Saul nas suas mãos, mas ele poupa Saul, a vida de Saul. Ele poderia ter exterminado com Saul e ter se livrado da perseguição da sua vida, mas ele não o fez, por temor a Deus, por não querer tocar no ungido de Deus. E Saul, ele reconhece, ele vê a bondade de Davi, o temor a Davi, então ele reconhece ele como rei, e ali ele pede a Davi que também livre a família dele, livre a semente dele, para que nenhum deles fossem atingidos
assim que ele pegasse o reinado. Mas Saul não cessa a perseguição, ele permanece perseguindo Davi e Jonatas continua protegendo Davi durante toda aquela época que Davi ainda não estava no trono de Israel. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, devido a isso, quando Davi consegue devastar todos os seus inimigos e quando o reino dele está em paz, quando ele consegue ver o reino dele prosperar, o reino dele está em paz e ele já ter vencido todos os seus inimigos, então aí ele lembra-se da promessa que ele fez a Jonatas, que ele fez a Saul. E assim é conosco. Muitas das vezes nós pedimos a Deus o agir na nossa família, nós pedimos a proteção para a nossa família, nós pedimos a salvação, a eternidade para a nossa família. E nem sempre vemos, às vezes, acontecer a conversão, a salvação, mas nós sabemos que Deus ele cumpre as promessas, assim como Davi. Ele cumpriu a promessa para Jonatas e para Saul. O nosso Deus cumpre as promessas que ele tem para a nossa vida, poupando, guardando, fazendo acontecer o milagre da salvação, da eternidade para as nossas famílias, para os nossos entes queridos. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, voltando ao texto de 2 Samuel, do capítulo 9, do 1 ao 13, ele lembra-se, então aí ele pede aos seus súditos que busque alguém que saiba se existia alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que ele usasse de beneficência de Deus, para que ele fizesse alguma bondade para com eles. E logo a seguir é trazido à sua frente o servo de Saul, que estava ali junto ao reinado de Davi, e ele com o nome de Ziba, e ele diz a Ziba: és tu, Ziba? E Ziba diz que é servo, sim, seu servo. E ele diz para ele: há alguém na casa de Jonatas, que eu possa fazer alguma beneficência, alguém da família dele que eu possa ajudar, que eu possa abençoar? E Deus, ele está procurando por nós para fazer beneficência, para abençoar, para trazer o nome nos céus e na terra da nossa família, para cuidar de nós. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vamos ver que Ziba, ele diz sim, está em casa de Maqui, o filho de Amiel, lá em Lodebar, Mefibosete, que é filho de Jonatas, ele é aleijado. Aleluia, glórias a Deus. É muito forte, irmão, é muito forte. Ziba, ele poderia ter dito, existe um filho, existe o filho de Jonatas lá em Lodebar, que é Mefibosete, mas ele fez questão de dizer que Mefibosete era aleijado. E não é diferente conosco, né? Há sempre alguém para nos acusar. Há sempre alguém. Quando Deus nos procura para fazer alguma beneficência, o inimigo das nossas almas, ele se levanta para dizer, mas ela é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, mas Deus, ele, como Davi, não quis saber se ele era aleijado, não quis saber as limitações dele, ele trouxe Mefibosete para estar na sua mesa e para mostrar a sua beneficência. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos traz para a sua mesa para mostrar a sua bondade, a sua beneficência para com seu filho que derramou naquela cruz a sua vida, está sentado e ressurreto à sua direita e intercede por cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. Ô Senhor, é muito profundo, é muito forte, glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vemos que Ziba, ele não perdeu tempo. Todas as vezes que
quase todas as vezes que se falam do nosso nome, há sempre alguém para dizer uma limitação, para dizer um defeito, para dizer uma falha. Olha, ele é filho de Jonatas, ele está lá em Lodebar, mas ele é aleijado. Então, havia uma limitação, havia algo em Jonatas que poderia trazer a repulsa, a separação de Davi para com aquele homem. Mas como Davi é assim que age nosso Deus. Ele não quis ver a limitação, ele não quis ver os defeitos, o que tinha e onde estava. Ele quis saber que ele queria fazer a bondade e a beneficência para a vida de Mefibosete. E ele diz, e onde está? Está lá em Lodebar. E o que era, onde era Lodebar? Oh, glorificado seja o santo nome do Senhor. Lodebar é uma palavra hebraica, né, que significa campo seco. Não há verde, é algo seco. É como se você, sem nenhum campo. O sinônimo da palavra é injustiça, é esquecimento, é sofrimento. E Mefibosete, ele teria sido levado para lá pela sua ama, pela sua babá, que estava cuidando dele quando soube que os filisteus, eles tinham exterminado com o povo que estava guerreando com Jonatas, Saul e seus irmãos, e todos tinham morrido. Saul, Jonatas e todos os seus irmãos foram exterminados, inclusive um tio chamado Mefibosete também. E quando esta babá, ela recebe esta notícia, ela foge desses assassinos, ela foge desses inimigos do reino. E quando ela foge, ela escapole, ela sem querer, ela deixa Mefibosete cair e ele fica com as duas pernas aleijadas. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. E ela vai para Lodebar, para esta terra, uma terra onde ninguém queria saber, onde as pessoas eram esquecidas ali. E ela se esconde ali para que ela não viesse sofrer nenhum dano e nem aquela criança. E aquela criança, ela se cria ali, ela está com apenas 5 anos. Mas a palavra do Senhor diz que ela permanece ali em Lodebar durante muitos anos. Muitos anos. E nós podemos começar a ver aí a identidade de Mefibosete. Mefibosete era aleijado das duas pernas, dos 2 pés. Ele tinha perdido toda a sua família para os filisteus. O seu pai tinha sido brutalmente assassinado, seu avô, ele tinha um reinado, ele tinha tudo para viver uma vida num palácio, viver bem, viver com muita fartura, com muita alegria, e ele estava aleijado, vivendo numa terra de escassez, numa terra de sofrimento, e o que é pior, órfão, totalmente só. Mas ele não se entrega, ele permanece forte e ele ali, mesmo na condição que ele tinha, ele constrói algo, ele constrói uma família, ele tem um filho chamado Milca. Aleluia, glórias a Deus. A gente começa a ver que Mefibosete não era um homem comum. Ele tinha tudo para se entregar, ele tinha tudo para se vitimizar, mas ele não se entrega. Ele passa a cuidar da vida dele ali e ali ele constrói uma família. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E ali, quando ele chega até Davi,
Davi, que é nosso texto base, nosso texto principal, ele diz para ele assim: glorificado seja o santo nome do Senhor. Ele diz para Mefibosete: não temais, porque de certo usarei contigo da beneficência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Oh, aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Ora manassuri andalai rabachai, demanto e decobanai. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Ele vem de lá, é aleijado, com limitações, e o rei dá a ele, restitui a ele tudo que é devido. Tudo que era do seu pai, tudo que era do seu avô, todas as terras, toda a riqueza que havia naquela família. E o que é principal, que é mais impressionante, é que ele faz questão que Mefibosete, ele passe a comer junto com ele todos os dias da sua vida, ao seu lado, na sua mesa. Oh, glórias a Deus! Assim faz também Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. O Emanuel, aleluia, glória a Deus. Ele nos traz de uma terra longínqua, uma terra que nós sabemos que estamos passando privações, que há escassez, que há sofrimento, que há dor, mas sujos, lameados, mas ele nos traz, ele nos resgata, ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, ele opera milagres, ele faz maravilhas, ele muda a nossa história, ele muda a nossa sorte e nos faz sentar com ele. Glórias a Deus, aleluia! Assim faz o nosso Deus, assim como fez com Mefibosete, aleluias, glórias a Deus. Mas Mefibosete, ainda sabendo de tudo, que ele vinha de Saul, que ele vinha de um sangue nobre, de um reino, ele se acha ali, na minha conjectura, eu acredito que ele estava tremendo de medo, porque ele sabia da lei que havia, que todos aqueles que sucediam o cargo de um reino, que eles seriam exterminados pelo rei que estava estabelecido, e eu acredito que tem até passado pela cabeça daquele homem que ele seria exterminado ali na frente do rei. Mas ele se lança ali, Davi se lança aos pés dele. Ore bachurianda lá era manai, demanto e decomana surianda lá era manai. Davi se lança aos pés dele para receber Mefibosete, um homem aleijado, um homem que estava lá na terra de ninguém, um homem que foi esquecido, escondido, um homem que ultrapassou todas aquelas situações da vida dele, estava ali com o rei prostrado ali, e nós vemos aí a simbologia de Cristo, que largou o seu reino, largou tudo aquilo, toda a majestade, toda a perfeição, e se fez verbo, e se fez carne, e habitou entre nós, pecadores, mesmo na condição, mesmo lameado, mesmo sem merecimento algum. Aleluia, glória a Deus. Assim fez Davi. Davi se dobrou e disse: não temas, porque eu restituirei tudo, eu te darei tudo. E tu sentarás comigo à minha mesa. É da mesma forma que esse Deus maravilhoso, tão perfeito, tão santo, tão maravilhoso, ele vai, desce, e se faz carne como nós, habita entre nós para nos levar para com ele, para nós estarmos eternamente com ele, aleluia, sentados à sua mesa. Oh, glorificado seja o santo nome do Senhor. As riquezas desse texto, isso me deixa
extraordinariamente alegre, feliz de ver as minúcias, aleluia, glória a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluias, só Ele é Deus, só Ele é Deus, aleluias. E ali ele diz, mas Senhor, não, como é que o Senhor vai se dobrar, vai querer me ajudar, porque eu sou uma pessoa já morta. Ele tinha se dado como um cão morto, ele já não tinha mais nenhuma esperança de mudar de vida, ele não tinha mais uma esperança de saída, ele não tinha mais esperança de uma oportunidade, de uma mudança na vida dele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se você está se sentindo assim, sem esperança, se você está se sentindo assim, sem desesperado, achando que para você acabou, que não há mais para onde você ir, ou o que ia acontecer de bom com você, o Senhor quer te restituir, o Senhor quer mudar a tua sorte, o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer te trazer para o lado dele, para estar com ele, para sentar à mesa com ele, para estar eternamente em ti e te fazer rico e te fazer Ramanai, demanto e decomanai, Harabashuri canto lai, Ramanai, demanto e decomanai, te fazer feliz, te fazer súdito do reino dele. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele passou a comer todos os dias com Davi, com seu rei. Sentava e ali a vida de Mefibosete foi mudada. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que eu acho muito lindo, muito maravilhoso? É que a gente quase não escuta falar na outra parte da vida dele. Ele passou ali, quase todas as pregações e quase todas as pessoas, elas falam sobre a vida de Mefibosete ter sido mudada. Assim como a nossa vida que foi mudada, foi transformada. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós vemos a nossa vida ser transformada, ser mudada. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que quando nós vamos lá para o capítulo 15, do 1 ao 4 de 2 Samuel, no capítulo 15, do 1 ao 4, do 1 até o 37, nós vamos ver que Mefibosete, Davi estavam gozando de uma paz, de uma prosperidade, estavam sentando todos os dias para cear, mas aconteceu algo dentro do reino inesperado. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes temos um encontro com o Senhor, somos servos do Senhor, estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos sentando na mesa com o Rei, mas nós não contamos com os imprevistos, nós não contamos com as situações contrárias, com as circunstâncias adversas. E de repente vem aquela mudança, aquela diferença, aquele vento que bate e que nós nos assustamos, assim como os discípulos se assustaram quando houve aquela tempestade que Jesus mandou parar. E assim aconteceu com o rei Davi. Ainda usando de beneficência, de benevolência com Mefibosete, ainda que estivesse ali no palácio, mas aí tem um filho se levanta contra a vida de Davi. E este filho foi Absalão. E nós vamos ver que a rebelião de Absalão,
ele faz algo na vida de Davi inesperada, que Davi nunca pensou. Eu tenho certeza que ele nunca tinha pensado de passar pelo que passou. Então, do primeiro até o versículo 14, nós vamos ver Absalão conjecturando e estrategiando contra o próprio pai para tomar o seu reinado. Aleluia. E no 14, do 1 ao 4, nós vamos ver aqui algumas peculiaridades. Olha, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar os carros, cavalos, 50 homens que corressem diante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e parava na banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e se lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda e questão para que lhe fizesse justiça. E sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava neles e o beijava. Então ele começa a fazer um plano, um projeto maléfico contra o seu pai, contra o rei. Ele começa a receber as pessoas e colocar revolta nas pessoas, e ele começa a cativar para ele o reino, para poder ficar no lugar do seu pai. E quando nós vemos aqui a que ponto chegou, nós vamos ver a que ponto chegou Absalão, que Davi, ele teve que fugir da presença de Absalão para que ele não destruísse, para que ele não fosse destruído. E nós vamos ver aqui no versículo 14. E disse, pois, Davi a todos, os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos depressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Aleluia, glórias a Deus. No 18, nós vamos ver aqui: todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os queriteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, e 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Então ele é obrigado a fugir da sua casa, do seu reino. Ele é obrigado a se esconder do próprio filho, que estava querendo tomar o seu reinado. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Existe algo na vida do ser humano que é muito triste de passar. E talvez você esteja nessa situação. Quando nós somos traídos, quando nós somos apunhalados, é muito triste, é muito difícil de se passar. E essa era a situação que Davi se encontrava. Fugir do próprio filho. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor, Davi consegue. Ele consegue, os homens de Davi conseguem abater aquela rebelião, e Absalão é morto. E Davi pranteia pelo filho, Davi chora pelo filho, Davi sofre por aquele filho, mas ele volta para a cidade.
Então, nós vamos ver aí que tanto Mefibosete como Davi, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo servos do Altíssimo, assim como você, assim como eu, assim como muitos, nós temos momentos difíceis, momentos em que o mal, ele se levanta e é implacável, e nós temos momentos de muita aflição. A palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, nos diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está passando por um momento difícil, um momento de desespero, de dificuldade, e você é servo do Senhor, mas eu aceitei, eu já me sento à mesa do rei, eu já estou na presença do rei, e por que isso está acontecendo na minha vida? Saiba que nós vamos passar por aflição, assim como Davi passou, assim como os nossos patriarcas passaram, nós vamos passar, mas nós vamos permanecer motivados, vamos permanecer de pé para que nós venhamos vencer, assim como Deus venceu e como Jesus venceu o mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Glorificado seja o santo nome do Senhor. E Davi volta para Jerusalém. Depois que o filho morreu, depois que ele pranteou, depois que ele é recebido, e ele volta para Jerusalém, para a sua casa. Aleluia. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, no capítulo 16, no capítulo 19, do 24 ao 30. Mas o que me chamou a atenção na vida de Mefibosete é o que acontece com Mefibosete. Mefibosete também é traído. Assim como Davi foi traído por Absalão, seu filho, Mefibosete também é traído. Nós vamos ver isso no capítulo 16, no 2 Samuel, capítulo 16, que Davi é enganado por Ziba. Davi, ele chega e pergunta por Mefibosete. Ele vê todos os seus servos, vê todos ali do reino e não vê Mefibosete. E então ele pergunta a Ziba, que era o seu servo. Ziba leva duas jumentas e leva utensílios para alimentação para Davi, o rei. E quando Davi vê Ziba, ele pergunta para Ziba por Mefibosete. Vamos ver isso no capítulo 16, do 1 ao 4. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos, algargados, e sobre eles 200 pães e 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei e para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: e onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o rei de meu pai. Então disse o rei a Ziba: e eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Então ele chega na frente de Davi, levando todas aquelas coisas, e Davi pergunta a ele o que ele queria com aquilo. E ele disse que era para servir a ele, servir aos moços que estavam ali. E aí ele faz a pergunta que não poderia calar: e Mefibosete? E o teu senhor? E ele diz: ele ficou lá para tomar posse do teu reino,
do reino que lhe pertencia, que era de Saul e de Jonatas. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas quando Davi volta para Jerusalém, nós vamos ver isso no 2 Samuel, no capítulo 19, nós vamos ver do 19, do 14 ao 15, assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem. Enviaram o rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gigal para ir encontrar-se com o rei e a outra banda do Jordão. Então, Davi, ele volta para casa. Ele é recebido por todos. E quando nós vamos ver lá no versículo 24, do mesmo capítulo 2 Samuel 19, 24 ao 30, nós vamos ver que Mefibosete, ele procura Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a se encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Então Mefibosete, ele entrou numa tristeza, ele entrou ali numa quebrantado coração pela situação que o rei estava, o seu amigo, seu anjo, ao qual ele chamava. Então ele diz, não tinha lavado os pés, ele não tinha feito mais a barba, ele não tinha lavado mais as suas roupas, as suas vestes, desde que o rei tinha fugido do filho, ele até o dia que Davi volta para o reino, é que ele se apresenta ao rei. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aquele fiel homem, ele não se deu ao luxo de lavar os pés, ele não se deu ao luxo de fazer a barba, ele não se deu ao luxo de lavar suas vestes, porque o seu Senhor, o rei Davi, ele estava fugido por causa da revolta, da rebelião do seu filho para tomar o seu trono. E ele, triste, contrito de coração, ele se agacha, ele se abaixa e ele fica ali. E aí ele conta a Davi verdadeiramente a verdadeira história. O que tinha acontecido realmente com ele. E nós vamos ver aqui no versículo 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe ao rei. E o rei lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: abardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as tuas terras. Então, quando Ziba chega para falar aquela calúnia de Mefibosete, Davi das terras, a metade das terras de Mefibosete para Ziba. E quando Mefibosete chega na frente do rei, ele se humilha e diz: olha, meu rei, eu era para ter sido morto, eu não era nem para estar aqui, mas o Senhor me deu a chance de comer contigo na mesa. O que eu quero mais? Então, o que falaram de mim foi calúnia.
E ele diz, mas agora eu já dei a minha palavra da metade da tua riqueza, de tudo que o teu avô deixou, eu já dei para Ziba. Porque Davi acreditou em Ziba. Mas Mefibosete surpreende Davi. Assim como nós devemos surpreender o nosso Deus. O nosso Deus, nós estávamos destinados à morte. Nós estávamos destinados à desgraça eterna. E o nosso Deus nos resgatou, o nosso Deus nos trouxe para sentar à sua mesa, o Todo-Poderoso, o Deus de poder, o Deus que não há limite, Ramanai, Demanto e Decomanai, da sua graça e da sua infinita misericórdia, nos trouxe para estar na frente dele, para estar com ele continuamente e eternamente. Isso é o bastante para nós. Poderemos nós ter mais do que isso. Eu acho lindo e surpreendente quando Davi diz para ele, olha, eu nem sei por que você está se sentindo assim, porque eu peguei a metade das suas coisas e dei para Ziba. E olha o que o nosso querido Mefibosete responde ao rei Davi. Aleluia, glória, é muito forte, irmãos, é muito forte. Ele responde aqui, ó, e disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Mefibosete abre mão de toda a sua herança de Saul. Mefibosete abre mão de tudo e diz, para que eu quero isto? Eu já tenho o Senhor de volta aqui no reino. Eu já tenho o teu reino aqui junto a ti. Que eu quero mais? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! No evangelho que nós vemos as pessoas só quererem receber, só quererem ter. Nós cremos num evangelho onde nós damos, onde nós nos entregamos, onde nós perdemos, porque o perder é ganhar. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 25, 16, Mateus no capítulo 16, no versículo 25 e 26, ele diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aleluia, glórias a Deus. No reino, o maior serve o menor. Aquele que perde, ganha. Aleluia, glórias a Deus. Ele é o contrário do curso desse mundo. Nós vemos aí algumas referências, nós vemos alguns exemplos, como, por exemplo, nós vemos na pesca maravilhosa, quando lá que fica em Mateus, no capítulo, na multiplicação dos pães, nós vemos também que o menino se desfaz dos pães e o Senhor Jesus multiplica. Nós vemos na pesca maravilhosa, onde quase todos os 2 barcos vai a pique, um quase vai a pique, fica o outro de tantos peixes. E o Senhor Jesus diz, larga tudo, porque a partir de hoje te farei pescador de homens. Nós vemos Ana
Ana entregando seu filho, que ela pediu no altar, junto ao sacerdote Eli. E quando ela desmama o seu filho, ela entrega no altar. Nós vemos Abraão entregando Isaque. E nós sabemos que este é o Evangelho. Este é o Evangelho, que você entrega a sua vida, você não se reserva de nada, você entrega a sua vida e Ele te dá tudo que é necessário. Aquele homem, ele dá um exemplo da nossa vida como cristãos. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nada mais nos interessa, porque o Senhor nos diz, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Assim como Mefibosete, ele foi grato, ele sabia que ele não era nem para estar ali. Para que ele ia ligar para mais alguma coisa a não ser estar na presença? Se disponha, meu irmão. Se desfaça de tudo, orgulho, vaidade, tudo aquilo que possa te impedir de estar na presença e na mesa do Rei. E esteja com o Senhor eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Que esta é a identidade do verdadeiro crente. Mefibosete nos mostra a verdadeira identidade do cristão. É estar na presença do Senhor. E a graça do Senhor nos basta. Eu agradeço a oportunidade de estar contigo. E quero te pedir nesse momento que você entregue a sua vida a Deus. Que você entregue tudo que você tem, tudo que você é, tudo que Ele te fez ser. Entregue agora neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço agora em nome de Jesus. Senhor amado, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos tudo aquilo que é de mais caro, de tudo aquilo que nos é mais significativo, mais relevante na nossa vida. Nós te entregamos nesta tarde, te pedindo, ó Deus, que tu seja o nosso Rei, o nosso Senhor, que o Senhor viva em nós eternamente e que naquele grande dia e para sempre nós possamos estar sentados à tua mesa, na ceia do Senhor que o Senhor tem preparado no teu reino para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Te entregamos a nossa vida, sabendo, meu Pai, que tu és o nosso dono, o nosso Senhor, que só Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.